Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, amigo. Esse é mais um podcast, minha irmã, minha amiga também, porque nós estamos separando esse tempo para aprender sobre liderança. Se nós formos líderes melhores, vamos construir projetos maiores, vamos abençoar muitas pessoas. Então, nosso desejo hoje é falar um pouco sobre liderança nesse tempo de quarentena, nesse momento que nós estamos passando, que é tão diferente, que tem desafiado tantos líderes. Se você é um líder, você sabe que nesse momento de quarentena a sua liderança está sendo desafiada porque você precisa liderar à distância. Por isso o tema de hoje é muito importante e é muito interessante, liderando de casa. Vem comigo. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema: liderando de casa. Liderar de casa é um desafio para nós hoje, porque antigamente, ou 2 meses atrás, você se reunia com as pessoas no seu escritório, você falava com elas no caminho, você encontrava com elas na mesa, você parava na mesa e falava assim, olha, isso aqui não está legal, deixa eu ver o que você está fazendo. Você conseguia ter uma liderança mais próxima. Mesmo também na nossa rotina dentro de casa, que é um grande desafio, que mudou tudo, a gente estava aprendendo muita coisa com isso, a gente estava entendendo muita coisa nesse momento. Por exemplo, a nossos horários, a alimentação, algumas pessoas têm que fazer comida, a organização das coisas, espaço para que a sua atenção não seja roubada. Tudo isso é um desafio para a nossa liderança que está saindo de dentro da nossa casa agora para os escritórios. Muitos de nós estamos trabalhando em home office. Eu, como pastor, eu tenho que liderar a igreja com a qual eu congrego por meio de distância, de lives, de reuniões online. Isso se tornou um desafio, mas também se tornou uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de entendimento de como eu posso ser um líder melhor nesse momento. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como que você pode ser um líder melhor? Como que você pode liderar da sua casa? No começo, eu acredito que eu me perdi um pouco sobre isso. Bateu aquele desânimo, aquele pensamento, né? Como que eu vou fazer? De que forma eu vou liderar? Como é que eu posso? O que vai acontecer daqui para frente? Eu confesso que no começo eu fiquei um pouco perdido nessa questão da liderança. Principalmente porque era um desafio novo. Como é que as pessoas vão se relacionar com isso? Como eu me reuni com aquelas pessoas? Precisava de distanciamento social, havia o medo daquelas pessoas também, delas não entenderem muito bem como que a gente ia fazer. Eu percebi uma reação muito interessante nas pessoas que eu lidero. A primeira reação delas foi, vamos parar um pouco, vamos descansar e vamos deixar as coisas acontecerem. Foi interessante isso no começo, mas depois, com o tempo, a dificuldade foi muito grande, porque é um longo período. Nós já vamos quase fazer 2 meses de quarentena e de isolamento. Então, precisava ser descoberto uma maneira mais clara, mais propícia, mais saudável de liderar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Não é fácil, mas algumas coisas que eu estou tentando melhorar. Inclusive, eu vou ser bem sincero, esse podcast é muito para mim, porque eu estou tentando melhorar ele justamente nessa área que a gente está com dificuldade de conseguir liderar à distância. A primeira coisa que eu percebo que a gente está com muita dificuldade de liderar à distância, a gente precisa tomar muito cuidado se a gente quiser ser um líder de dentro da nossa casa, principalmente para você que faz home office, né? Principalmente para você que está trabalhando na sua empresa e está à distância sendo líder da sua empresa ou da sua equipe. A primeira coisa é que você precisa organizar a rotina. Casa nos lembra conforto, casa nos lembra descanso. A gente chega na nossa casa, a gente quer se entreter, a gente quer descansar, quer comer, não tem hora muito para as coisas, você acorda, você quer relaxar. Mas agora, muitos de nós tornamos a nossa casa o nosso escritório. O seu filho tornou a sua casa a escola dele. Então, a rotina precisa ser pensada. Eu confesso que esse tem sido o meu maior desafio, manter a rotina. Porque
Cada horário, cada pessoa que quer falar comigo, cada pessoa que quer me encontrar, ela sabe que agora ela vai me encontrar a qualquer hora do dia. Então ela manda WhatsApp tarde, manda cedo, ou a pessoa quer me procurar, quer marcar reuniões nos horários que ela acha mais propício. Isso até é interessante no começo, mas depois eu percebi que a rotina é importante. Sem rotina a gente se estressa mais. Então o líder que quer ser um líder agora nesse tempo, ele precisa entender que embora a casa represente para ele conforto, descanso, represente para ele lugar de relaxar e não se preocupar tanto, agora ele precisa continuar liderando. E para ele fazer isso, ele precisa estabelecer algumas rotinas. A rotina é importante, principalmente para nos livrar do estresse, mas também é importante para que a gente possa se tornar produtivo. É importante você saber que hora que você vai trabalhar e que hora que você não vai trabalhar e qual vai ser os melhores momentos que você vai se dedicar mais a isso. Senão, há tantas coisas chamando sua atenção e há tantas coisas que podem tirar sua atenção que você vai acabar se distraindo com relação a isso e não conseguindo trabalhar. A primeira coisa que eu penso sobre rotina é que horários são importantes e também a alimentação. Eu não sei quanto a você, mas no começo dessa quarentena eu não estava muito com horários para comer, não. Eu acordava, tomava café a hora que eu queria, depois às vezes começava a trabalhar para depois tomar café, ou depois tomar o café para depois trabalhar, ou tinha dias que eu almoçava a um horário, depois eu almoçava mais tarde porque eu estava envolvido com alguma coisa que eu queria fazer, e todas essas coisas elas vão nos separando desse propósito, desse trabalho e vão nos estressando e vão nos impedindo de liderar. Uma das coisas interessantes sobre rotina, que para mim mexe muito, eu achei importante, no começo não me preocupei muito com isso. A roupa que eu estava de pijama, eu estava trabalhando, eu estava com roupa de ficar em casa, eu estava trabalhando, mas depois eu comecei a perceber que se eu colocasse uma roupa, não nada social, mas um pouco mais arrumada, um pouco mais, não tirava o pijama, para ser sincero, isso me levava à concentração, me levava a perder um pouco a distração. Isso me ajudava a liderar. Então a primeira dica para quem quer liderar de casa é: procure organizar a sua rotina entre tempo, organização, os horários para você trabalhar, para você descansar, quais são os seus trabalhos. Isso nos leva à segunda dica. Bom, eu tenho agora organização, então como é que eu vou liderar? Estabeleça prioridades, pelo menos 3 coisas que você vai precisar resolver, avançar, desenrolar no teu dia. Vamos falar assim, por exemplo, você tem aí coisas para fazer no seu trabalho, na sua empresa, que são as mais importantes. Estabeleça que essas 3 coisas vocês vai conseguir fazer, vai conseguir desenvolver, pegar o seu telefone, vai ligar, mandar um WhatsApp, mas é muito importante que você entenda isso, que se você não estabelecer essas prioridades, há tantas distrações, há tantas coisas chamando a sua atenção, que você vai acabar se esquecendo do que você deveria fazer. Então, estabeleça aí as 3 prioridades que você não pode deixar passar. Quais são as principais coisas que você precisa resolver? Quais são as principais coisas que você precisa tirar do papel, solucionar? Estabeleça um horário na sua agenda para que você não vai atender o WhatsApp, você não vai precisar responder todas as informações, mas você vai se dedicar para priorizar essas 3 coisas. Se tiver que avisar seu chefe, se você tiver que avisar algum responsável que você nesse momento está concentrado fazendo essa reunião, faça, mas estabeleça prioridades, senão o dia vai passar tão rápido que você não vai enxergar. Terceira dica, e essa eu achei a mais importante desse tempo que eu aprendi sobre liderar à distância: diminua o distanciamento. Vou explicar, calma. Não é o distanciamento social, não é que você precisa ter reuniões presenciais ou você precisa estar junto com aquelas pessoas no mesmo ambiente, mas diminua o distanciamento, porque o distanciamento social não nos impede de fazermos as nossas reuniões virtuais. E agora, mais do que nunca, esse distanciamento pode atrapalhar na sua liderança. Porque antigamente você saia da sua sala e até o seu colaborador, e quando você chegava lá, você dizia: bom, olha, espera um pouquinho, você já fez isso, você já resolveu aquilo, posso ver esse relatório, posso ver essa situação? E agora você não tem como fazer isso.
Principalmente porque a distância impede você de estar junto, mas também porque são muitas pessoas que estão em lugares diferentes. Então, às vezes, você passava no corredor e falava com 2 departamentos, 3 departamentos, 4. Agora você não está fazendo isso, porque você, para falar com 3, 4 departamentos, você vai ter que fazer 3 chamadas. E isso dificulta um pouco, cansa um pouco mais. Mas aqui está o segredo e a chave do que eu aprendi. Faça mais reuniões. Se antigamente você reunia com aquela pessoa uma vez por mês e o resto era só conversas informais e visitações informais, comece agora a estabelecer isso para uma vez por semana, uma vez a 10 dias, a cada 10 dias, para que você possa trazer essa pessoa para perto de você. Isso é muito importante porque as pessoas também estão inseguras hoje, elas estão preocupadas, elas estão distraídas, elas não sabem o que elas têm que fazer. E algumas pessoas estão até com pânico, medo, então elas estão trabalhando, elas estão se perguntando, mas por que vale a pena eu trabalhar? Será que eu vou estar empregado? Será que eu vou conseguir continuar? Será que eu vou estar vivo? E aí entra você é o líder. Então você conversando com essa pessoa, olha, nós vamos para cá, nós vamos fazer isso, esses são nossos projetos, você dá direção, você mostra o caminho que as pessoas têm que seguir e ainda tranquiliza o coração. Então, embora a gente esteja num distanciamento social, nós precisamos diminuir esse espaço, essa distância, de forma virtual, usando programas aí que a gente pode usar, aplicativos que a gente pode usar para fazer reuniões, para fazer conversas, entrevistas, para poder discutir assuntos, e inclusive com departamentos inteiros. Hoje vocês têm aplicativos que te permitem fazer isso. E essas reuniões trazem paz ao coração, trazem paz às pessoas e elas começam a entender que a vida está continuando e que elas podem trabalhar. Precisa, às vezes, mudar uma chavinha naquele que você lidera, que muita gente não entende isso, mas que ele não entendeu, ele é liderado, e por ele ser liderado, ele precisa que você mude essa chavinha na mente dele, que é a chavinha que esse é um tempo novo, que esse é um jeito novo de fazer as coisas. A gente não vai conseguir fazer as coisas como fazíamos antes, nós precisamos fazer as coisas agora de uma maneira nova. Eu não sei se essa quarentena vai se prolongar por muito mais tempo, mas se ela se prolongar, nós como líderes precisamos estar preparados para isso. Então pessoas estão ouvindo muitas coisas, elas estão escutando um monte de informação. Se elas não escutarem você, que é o líder delas, elas não vão saber que caminho seguir. Elas precisam escutar você, elas precisam entender que o que você, como líder, pensa a respeito disso. Então, isso é muito interessante, porque se elas não te ouvirem, elas vão ouvir uma outra pessoa. Elas vão ver o jornal, elas vão ver a televisão e elas não vão saber o que está acontecendo com você. E aquilo que elas acham que está acontecendo com todo mundo, ainda que não esteja acontecendo na sua empresa ou na sua liderança, elas vão acreditar que está acontecendo com você. Então é muito importante que você diminua os espaços e que você converse com essas pessoas, não de forma presencial, respeite a quarentena, mas procure estar presente e passar as prioridades para ela. Para isso você vai ter que fazer mais reuniões, você vai ter que chamar mais as pessoas, e é bom fazer reuniões porque às vezes você conversa só com uma pessoa, que é a responsável, mas as que estão debaixo dela não consegue entender o que você está passando, porque ela também deveria fazer mais reuniões. Eu sei, isso é meio complicado, mas às vezes você fala só com uma pessoa e as outras não estão sabendo de nada que você está dizendo, porque elas não estão no mesmo espaço físico. Quarta dica para você liderar de casa: cuide da sua saúde, cuide de você. O isolamento provoca algumas reações em nós. O estresse, a mudança de horário, as rotinas quebradas, os filhos dentro de casa, tudo isso provoca muita coisa dentro de nós. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Uma das dicas que eu dou é: procure se exercitar, procure fazer exercícios. É difícil, é complicado, mas é importante. Outro dia eu vi a Lupe fazendo algo aqui que eu achei fantástico. Ela pegou aqui, abriu a porta e desceu, e foi descer as escadas do nosso prédio e subir as escadas para se exercitar. É uma forma que ela encontrou
de exercitar e cuidar da saúde dela. Isso é muito importante para o nosso tempo hoje. Por quê? Porque quando você se exercita, você trabalha o seu humor, vence a monotonia, diminui a irritação, o estresse, a preocupação, inclusive os efeitos da quarentena que às vezes você nem percebeu. E se mantém saudável e se mantém preparado. Como líder isso é importante. Se você está muito cansado, está muito irritado, está muito desfocado, você não vai conseguir liderar. Bom, por último, não, tem mais dois. Primeiro organize o seu espaço e diminua a distração. Liderar de casa é um desafio. Desafio porque tem pessoas falando, pessoas te interrompendo, gente batendo na porta, é pessoa te chamando para comer, é gente falando alto, é a televisão que às vezes está ligada, é teu filho que está jogando um videogame. Isso tudo é um estresse muito grande. Então você precisa organizar um espaço para você poder trabalhar. Isso é muito importante para o nosso tempo. Organizar um espaço é um desafio, mas é importante que você ache. Se você não tem um lugar apropriado, converse sobre um horário, diminua a irritação, trabalhe mais concentrado e com menos distração para que você possa render mais. No começo, para mim, na quarentena, foi bem difícil isso, porque eu estava aqui pensando em um monte de coisa, e daqui a pouco eu estava olhando ali aquela luzinha do celular avisando que tinha notificação de redes sociais ou de algum comunicado, barulho na sala, a minha esposa me chamando, e essas distrações acabam também impedindo de você de liderar. Então procure um espaço, procure um lugar para que você possa se concentrar. Se você consegue, põe uma música calma, põe um fone de ouvido para que você não fique ouvindo os barulhos. Se não é possível para você fazer isso, procure arrumar pelo menos um cantinho onde você possa lá ficar um pouco mais isolado, adequado, sentado de uma forma adequada, para não ficar também com dor nas costas, não se sentir mal, não ficar pressionando tanto o peito para baixo, assim, para você não ficar com problema de respiração. Por último, tenha pausas adequadas, ou seja, tenha um momento que você vai dizer, agora basta, agora chega. Agora eu vou parar. Estabeleça o horário de almoço, estabeleça o horário de jantar, cuidado com as longas jornadas, os tempos que você começa a inverter o dia pela noite, sabe o horário de parar. E isso se liga na primeira que eu falei, que é organize seu tempo para que você possa respeitar a sua rotina de dormir, ter o horário certo para dormir. Tá ok que você não precisa acordar tão cedo, porque você vai trabalhar de casa, não vai pegar carro, não vai sair, mas tome cuidado para que também você não troque o dia pela noite, e para isso você precisa também ter pausas adequadas para você descansar. Nós estamos vivendo um novo tempo de liderança. E é possível liderar à distância. Um líder vai ser líder em qualquer momento, em qualquer situação. Mas nós precisamos aprender as maneiras adequadas, testar as ferramentas adequadas e diminuir esse espaço para que a gente possa liderar. Então vamos fazer um review. O desafio de hoje é liderar à distância. Você precisa aprender a fazer isso. Você não pode esperar o mundo normalizar para aprender a liderar à distância. Para isso você precisa manter rotinas, estabelecer os horários, estabelecer as prioridades, diminuir o distanciamento entre os seus liderados, se exercitar, organizar os seus espaços para que não haja tanta distração e ter pausas adequadas. Amém? Essa é a dica que eu queria deixar para você hoje, principalmente para que você possa ser um líder de crescimento nessa fase. Algumas perguntas para você pensar agora e meditar com isso. O que você acredita que está mais difícil para você nesse tempo? Diminuir os espaços, organizar um lugar adequado, estabelecer rotinas. Qual é o desafio número 1? Lembrando aquela regra do 1% que eu já ensinei, você vai fazer 1% hoje, 1% amanhã, para poder organizar a sua vida. 2, você consegue ter pausas adequadas, você está conseguindo descansar nesse momento? Talvez seja o tempo de você dar uma parada e dar uma descansada. Esse é o teu tempo. 3, como é que você está cuidando da sua saúde? Na quarentena eu tenho visto isso em mim, comemos mais, não temos muito respeito com a nossa alimentação, às vezes comemos muita coisa que não deveríamos. Como é que você está cuidando da tua saúde? 3 coisas para você pensar. Espero que tenha sido bênção na tua vida, que Deus te abençoe, que seja um tempo de graça aí para você, em nome de Jesus. Amém.
Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação. Se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!